querido irmão e minha querida irmã, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Palavra Viva especial de final de ano. Nós estamos vivendo as alegrias da oitava do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo e aproxima-se um novo ano em nossa vida de fé. Vai-se 2021, aproxima-se 2022. É hora de nós levantarmos o olhar para o alto e renovarmos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor que caminha conosco. Participa conosco neste Palavra Viva especial de final de ano a Yasmin Cândida. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. A Yasmin é psicóloga, ela é de Viçosa e tem um projeto social muito bonito na paróquia de São Silvestre. Nesta noite nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós estamos chegando neste final de ano, quais são as nossas perspectivas para o próximo ano e como nós vivemos, ou melhor, sobrevivemos a esta pandemia da Covid-19. Como o nosso programa é centralizado na Palavra do Senhor, eu gostaria de partilhar com você nessa noite um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que está lá no capítulo 5, versículos de 16 a 22. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, inspirado nesta palavra de São Paulo aos Tessalonicenses, nós queremos falar um pouco agora sobre a nossa vida ao final deste ano de 2021 e já aí às portas de 2022. Celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é celebrar a encarnação do Verbo de Deus. Esse Deus que se faz gente como a gente, esse Deus que se humaniza, esse Deus que participa da nossa vida e da nossa história. Por isso, é muito oportuno a gente estar aqui como uma psicóloga para a gente lidar com essa dimensão tão própria da nossa vida humana e tão importante nos dias de hoje, principalmente depois desta pandemia da Covid-19. Então vamos lá, Yasmin. Como é que nós chegamos ou como é que nós estamos ao final desta pandemia da Covid-19? Como que você vê isso? Olha, Fernanda, eu vejo que nós estamos em dois polos, né? Tem toda aquela questão de como a gente veio lá do início da pandemia, né? Como estamos hoje e como que nós estamos vendo essa amenização da transmissão da Covid. Quando a gente fala assim, como a gente está chegando no final de 2021, eu acho assim, que primeiro a gente tem que ver quais que são as emoções que se despertaram no coletivo. Na psicologia a gente até traz assim, que o inconsciente coletivo, a gente tem muitas imagens arquetípicas, né? E aí a gente traz assim, as emoções do medo, da angústia, da insegurança, da incerteza do que estava acontecendo, do que estava por vir, porque ninguém sabia, porque não tinha vacina, não tinha nada assim que explicava a contaminação da Covid, né? E quando a gente percebe a maneira como nós fomos levando todo esse tempo de fechar, de onde que tudo fechava, onde que a gente precisou de se readaptar, de se reorganizar, ressignificar tudo, eu vejo que quando a gente traz esse polo negativo, eu falo que todo mundo acho que chega no final de 2021 com uma sobrecarga emocional, né? Chega assim exausto, chega cansado e muitas vezes nós vamos também levando isso para as questões somáticas do corpo, né? Não só as questões psicológicas. Nas questões psicológicas das emoções, que muitos adoeceram, muitos
na pandemia despertaram muitos adoecimentos psíquicos, mas também estão despertando agora, nesse finalzinho de 2021, a exaustão física. Né, que mesmo às vezes a gente tendo aquele dia de descanso no domingo, a gente dormindo bem à noite, a gente acorda no outro dia com aquela sensação de cansaço. Né, e muitas vezes acarreta o esquecimento das coisas. Eu estava até brincando um dia que nesse finalzinho de ano eu estava meio que bugando o cérebro, né? Estava igual um computador, precisando de ser formatado. Porque eu já estava assim, eu estava tão cansada, porque eu vejo assim, que quem trabalhou mais assim, indiretamente e diretamente com a Covid, são as pessoas até que apresentam até mais essa exaustão, né? E eu vejo assim que quando a gente chega nessa sobrecarga emocional durante a pandemia, nós temos uma saturação de sentimentos, de pensamentos e sensação. Né? Então eu falo assim que não só o corpo fala, mas as emoções também falam. E a gente às vezes tem que ficar um pouquinho atento a essas emoções que estão, do que elas querem nos dizer, né? Então, assim, como que essa saturação, ela reage, né? Como que nós reagimos a ela, né? A gente sempre vai reagir de uma forma desproporcional do que o normal a gente reagiria. Ou seja, a gente às vezes fica mais triste do que o normal, fica com mais raiva, com mais irritabilidade, né? A gente tende a querer chorar com mais facilidade. Eu estava muito chorona até nesses últimos tempos, devido um pouco a esse esgotamento, né? Mas, no entanto, igual como falei com você, a gente traz essas questões um pouco assim, no negativo, né, entre aspas, mas eu também vejo assim, que nesse finalzinho de ano, com todas as vacinas andando do jeito que está andando, a contaminação está um pouco mais amena, mesmo vindo as variantes, né, essa gripe agora da H1N3, né? Isso. H2N3, né, eu não sei de fato assim, o nome, ela ainda assim, as pessoas estão mais esperançosas. O fato da gente estar chegando ao final de 2021 e o pessoal fala assim, beleza, agora em 2022 a gente tem a possibilidade de voltar ainda mais a uma nova normalidade, né, que é o que a gente vai conversar um pouquinho depois, né, do que a pandemia, né, foi nos ensinando. Mas eu vejo assim que a esperança, se eu tivesse que descrever agora o que as pessoas vêm sentindo, nessas pessoas que estão mais em contato comigo, eu e Yasmin pessoalmente falando, a esperança é o que eu descreveria hoje de uma forma que a gente está fazendo essa transição de 2021 para 2022. Interessante, Yasmin. Eu tenho insistido muito nisso nas minhas pregações também, sabe? É um tempo de renovar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Porque é assim que nós estamos chegando ao final desta pandemia. Eu percebo que tem muita gente machucada, eu percebo que tem muita gente cansada, eu percebo que tem muita gente frustrada. Falo isso por mim mesmo. Eu perdi meu avô nessa pandemia, então isso machuca. Logo no início da pandemia, então meu avô faleceu em maio, eu só pude ir em casa em agosto, que foi quando eu consegui sair de Jequiri, onde eu estava trabalhando, para poder estar com a minha família. Então, durante todo aquele período, foi como se meu avô não tivesse morrido, porque eu ainda não tinha sentido a ausência dele. Inclusive, numa chamada de vídeo, eu perguntava, como que meu avô está? Sendo que você não conseguiu se despedir dele, eu né? não consegui fazer esse rito. E cansado também, mentalmente, né? Porque na pandemia, por mais que nós ficássemos dentro de casa, a gente se esgotou mentalmente, né? Como padre, nós tivemos que migrar toda a ação pastoral das nossas paróquias para as redes sociais, então isso exige um esforço mental muito grande. E no acompanhamento também, nas direções espirituais, no atendimento personalizado, ali a presença na vida de cada paroquiano, tudo isso também acarretou um certo cansaço, né, gente? Mas eu percebo isso nas pessoas de forma geral. E uma certa frustração também, não sei se essa seria a melhor palavra, porque a pandemia também gerou uma série de confusões na nossa sociedade, né? Em todos os campos, né? Político, por exemplo, a pandemia é real ou não é? Tem gente que se posiciona a favor, contra, vacina é eficaz ou não é? Depois,
No campo religioso também, né? Durante um período, a Igreja Católica no Brasil pediu para se suspender as celebrações presenciais, mas nós tivemos, por outro lado, grupos de católicos, né, batendo de frente com a igreja, falando que não, tinha que ter as celebrações presenciais, e por aí vai. A gente também ficou um pouco, assim, confuso e perdido, né? O que é real, o que não é, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E diante de toda essa confusão, né, a gente tem que ter esperança. Eu não sei se a gente poderia dizer isso, né? Mas eu vejo que a questão do isolamento social foi um grande... algo assim que a gente... Assim, eu não sei nem como descrever, na verdade, mas eu vejo que o fato da gente ter mais acesso às pessoas que estão com a gente dentro de casa, mas na verdade o acesso com a gente mesmo, né, com nós mesmos, assustou um pouco as pessoas, sabe? E eu falo que assustou no fato de que as pessoas, quando iam procurar psicoterapia nesse tempo de pandemia, pela pandemia, né, assim, tô assim por causa da pandemia, isso está acabando comigo, alguns transtornos, o toque, por exemplo, em algumas pessoas se despertou ou intensificou, né? Mas eu vejo assim que a pandemia, na verdade, ela só ressaltou muitas questões que as pessoas já estavam passando até antes da pandemia. E a pandemia assim, intensificou tudo isso, né? É o que eu ia trazer. São emoções que às vezes já estavam assim, presentes na gente e que ela começou a tomar proporções e intensidades muito maior do que habitualmente aconteceria. Né? Exatamente porque a gente estava nessa correria do dia a dia aí, e a gente não percebia o quanto que que as emoções estavam falando, como que a gente às vezes estava até somatizando no corpo algumas questões. E na pandemia, na hora que fez aquela parada abrupta para todo mundo, tanto no campo religioso, quanto no campo político, socioeconômico também, questão social, eu acho que é um cuidado que a gente começou a redobrar nesse tempo de pandemia. Então, assim, fez com que nós assim, ficássemos mais atentos a isso também. Sim, né? Então, eu vejo assim, que nós, em geral, os seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar lidando com a solitude, né? Do estar só consigo mesmo, não estar só com pessoas, né? Mas de estar só consigo mesmo, de estar começando às vezes a gente começa a reparar em coisas em nós que antes a gente não reparava. Aí a gente assim, gente, eu desenvolvi isso na pandemia, assim, não, mas você já tinha isso aí, isso se intensificou na pandemia. Claro. Muito bem, Yasmin. Eu vou chamar então um rápido intervalo e depois nós continuamos no nosso segundo bloco.